Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no ROIConcast, podcast feito para você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje nós estamos aqui com o André, nosso convidado aqui, especialista em e-commerce, e aí longa jornada no mercado, mais especificamente no mercado de indústria agora, né, André? Correto. E agro. Agro. Pô, então a gente vai aprender muito com você hoje. Eu confesso que ó, é o primeiro episódio com um assunto voltado a esse setor, né? Eu espero que seja muito útil aí para você que está acompanhando a gente, mas vamos para o episódio. André, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por aceitar aí o nosso convite. E antes da gente iniciar, né, André? Fala um pouquinho pra gente aí da sua história. Você comentou comigo um pouco antes aqui que, poxa, cheguei no mercado de e-commerce do nada. Exatamente. Como que foi isso? Eu era estagiário na HP, né? E aí fui parar de supply chain. E aí em 2004 eu comecei a trabalhar com projetos. E o primeiro projeto foi exatamente a migração de um SAP. E uma das plataformas que estavam conectadas com esse ERP era o e-commerce, a plataforma de e-commerce da HP naquela época. E aí eu trabalhei como gestor de projetos, da implementação, né, ou melhor, da atualização daquele sistema. E aí ali entrei no mercado de e-commerce, e depois com implementação de uma plataforma própria, desenvolvida pela própria HP, né, chamada ISS Solution. Era a ISS Integrated Sales Commerce Solution, uma plataforma desenvolvida pela própria HP para B2B, B2P, né? Tinha um pedacinho Legal. De B2C também. E aí eu fui entrando nesse mercado de e-commerce e estou até hoje. Poxa, igual comentei com você dos demais convidados, né? Acabou caindo no mercado Exatamente. de e-commerce por questão de oportunidade, vai acontecendo, né? E conta um pouco pra gente aqui, né? Você estava falando das particularidades do teu mercado que você está inserido hoje, né? Eu, particularmente, ainda não atuei com empresas que estão no mercado agro, mas antes da gente até falar do e-commerce, como que é o dia a dia de quem fornece soluções para esse mercado? Quem que é o público, né? O que vocês buscam ajudar lá através das soluções de vocês também? Legal. A gente tem três públicos específicos quando a gente fala lá das indústrias NB, né? A gente tem o produtor rural, que é aquele que efetivamente faz o uso das nossas soluções, o uso dos nossos equipamentos. A gente Legal. Tem as revendas, que compram os nossos equipamentos e revendem. E a gente tem os prestadores de serviço, que são aquelas pessoas que compram máquinas e alugam, né, e vendem o serviço de colheita para o produtor que não tem o equipamento. Então, esses três são os três públicos que nós temos. Legal. O dia a dia é um dia bem corrido, bem turbulento, porque o agro não para, né? O agro ele é uma coluna muito importante no Brasil. Se a gente olhar em termos de PIB, 26% do PIB brasileiro vem do agro, né? Se você olhar a alimentação no mundo, de cada 5 pratos de comida, 1 é fornecido pelo Brasil, né? E a gente tem aí a projeção pelo Itaú BBA de crescimento de 10%. Uns falam em 8%, outros em 12%, mas estão falando na ordem de 10%. Então é um mercado muito pujante, muito forte no mercado do agro, né? Então trabalhar nesse mercado é muito dinâmico e tem muita tecnologia no mercado do agro. E isso que eu ia até falar, né? Você estava contando para mim dessa questão da tecnologia inserida, né? Correto. Hoje praticamente vários equipamentos conseguem atuar de maneira autônoma. Sim. A gente costuma chamar isso de tecnologia embarcada, né? É a quantidade e qualidade de tecnologia que está inserida no produto. Porque Legal. Às vezes você vê um produto final, mas toda a parte de produção dele ali tem muita tecnologia, né? Por exemplo, hoje tem tratores não populados. Você faz a programação no trator ali e ele faz o serviço que tem que fazer. Eu comentei com você o exemplo de drones, por exemplo. Hoje tem drones, você não pulveriza toda uma plantação, né? Ele faz sobrevoo, ele através de uma codificação de cores, ele identifica qual seria a cor ideal daquela planta e por aquela programação, ele identifica, bom, eu tenho um problema com essa planta. Então, ele desce e pulveriza só aquela planta específica. Então, tem muita tecnologia no agro, né? Poxa, que legal. E como que foi para você, na tua carreira, essa transição, né? Você comentou comigo que você passou pela HP, correto? Então, assim, creio eu, né, que para o e-commerce já é um segmento, um tipo de marca que já utiliza o e-commerce como canal de venda há muito tempo, né? Você vai para uma indústria igual a que você está hoje, imagino que o canal direto seja algo novo, né? O digital falando, né?
Como que foi para você essa transição? Tipo, poxa, aqui eu tô trabalhando com um produto, uma impressora, o que for. Aí eu vou para um mercado completamente diferente que o digital tá começando a ser inserido no processo. Resumindo, né? Quais são as dificuldades no dia a dia de se implantar essas soluções aí na empresa, por exemplo? Existem várias questões que precisam ser vencidas, né? Uma delas é que, por ser uma indústria muito tradicional, ela vem com processos que funcionam, que funcionavam e ainda funcionam, né? Mas então você tem uma questão de cultura. Eu estive no evento do E-Commerce Brasil há pouco tempo atrás, em que o Rodrigo Marucci falou que a digitalização das indústrias é muito mais uma digitalização da cultura das empresas, né, do que propriamente tecnologia. E é verdade mesmo, porque toda a cadeia está acostumada a fazer aquele negócio face-to-face, né? Então, a conversar. E é interessante, o tipo de equipamento que a gente produz é um equipamento que demanda muitas questões técnicas, um conhecimento técnico. Quando eu cheguei... Até o ticket varia que você comentou comigo, né? Correto. Desde De 3 mil a 3. milhões de reais, Poxa, né? Cada equipamento. Então, quando eu cheguei nesse mercado, para mim foi algo novo, né? Eu falei, puxa vida, caí num mundo aqui que eu não conheço absolutamente nada, então vamos estudar. Então, os primeiros 3 meses foi aí lendo muito sobre o agro, como que é o agro, qual que é a influência dele, especificamente o setor de máquinas e implementos, onde essas pessoas estão, como que elas compram, né? E aí a gente escreveu lá uma pesquisa, fomos para eventos pesquisar para saber se esses produtores comprariam ou não pela internet, né? E a primeira pesquisa que a gente fez foi surpreendente, algo ali na casa acima de 70%. Não, a gente compraria sim esse tipo de produto pela internet, né? Não os produtos de alto valor, mas peças e produtos de menor valor. E foi daí que a gente viu que havia assim uma sinergia bastante interessante para a gente criar o e-commerce, e aí a gente implementou o e-commerce de peças para as indústrias NB. poxa, que legal. Para você que está atuando numa indústria, né? O André começou com a pesquisa, né? Correto. Que é a base, né? Exatamente. Então, entender se as pessoas querem utilizar aquele canal. Esse negócio é muito interessante, né, André? Porque às vezes você pega as indústrias que estão anos no mercado, tem uma certa consolidação, né? Por alguma crença, ela pode acreditar, os diretores, os fundadores podem acreditar que aquele canal não funcionaria para eles, né? Correto. Poxa, acho que isso é mais pro varejo, mais que para quem vende produto, né, de consumo, o que for. E às vezes não, às vezes o consumidor dele gostaria que tivesse esse canal, até busca, só que não Sim. encontra, né? E aí, como que é esse passo? No caso da operação que você está hoje, você foi para implantar o canal ou o Para canal implantar. ele já existia? Não, do zero. Idealizar, implementar, planejar, criar as estratégias, tudo. E aí, como é que foi? Cara, foi legal, cara. Foi um desafio. Talvez a maior escola que eu tive de aprendizado no e-commerce foi exatamente essa implementação. Porque logo depois da pesquisa, né, eu apresentei para o nosso presidente, falei, olha, tá aqui, o pessoal compraria, né? É interessante, então vamos seguir adiante. Então, escolher que tipo de tecnologia usar, né? E mensurar qual é o tipo de tecnologia que eu preciso. Porque você Perfeito. tem milhares de soluções no mercado, soluções maravilhosas, né? Mas aí você tem que balancear. Bom, eu preciso de toda essa tecnologia, né? Qual é o nível de maturidade digital do meu consumidor, né? O meu público é o mesmo público, por exemplo, do pessoal de moda, né? Entendo. Então, você precisa olhar e ver... Para o meu setor, a simplicidade e objetividade é o que fala mais alto, né? Então precisava ser uma coisa simples, uma coisa que as pessoas olhassem e conseguissem definir. Bom, é exatamente isso. Quando a gente fala de peças, ela é uma coisa muito técnica, né? Você pode ter uma engrenagem que é exatamente igual a outra, mas ela tem um dente a menos, já não funciona. Ou o diâmetro dela é um pouquinho maior ou um pouquinho menor, já não funciona. Então você tem que ter descrições, especificações bem exatas, né? Para você não correr esse tipo de problema. Então, quando você olha para esse tipo de produto, o público que você tem, você precisa de fato começar, como eu te falei, começar com a pesquisa, né? Aí depois você vai olhar a tecnologia, e depois você vai olhar que tipo de produto você vai fazer. Como que eu atendo todo esse público, né? Então, existem várias barreiras a ser rompidas. Perfeito. Também aquela barreira, puxa vida, esse e-commerce está vindo por quê?
né? A gente vai deixar de utilizar os canais de revenda, a gente vai mandar vendedor embora, isso aqui é para cortar custo, e não é um canal de venda a mais, né? É um canal que dá um suporte maior, principalmente para uma empresa como a nossa, que tem uma capilaridade gigantesca no Brasil, né? Legal. E hoje, qual tecnologia vocês acabaram optando seja a plataforma, por exemplo? A plataforma de e-commerce que a gente usa é a Flexi. É uma Legal. plataforma de Santa Catarina, né? A gente fez um levantamento lá, na época eu fiz uma coisa meio doida. Eu fiz uma planilha lá, listei, se eu não me engano, acho que umas 50 ou 60 plataformas, né? Foi uma coisa meio de doido, não precisa fazer tudo isso, viu, gente? Você foi montando uma matriz Isso, ali eu de montei comparação. uma matriz de comparação. Legal. Aí eu coloquei primeiro, bom, o que essa plataforma me oferece em termos de usabilidade? O que essa plataforma me oferece em termos de feature? O que essa plataforma me oferece em termos de impostos? O que essa plataforma me oferece em termos de cálculo de frete, né? Eu tenho a possibilidade de customizar? Não tenho? Como que é a questão de SEO para essa plataforma? Legal. Então, mapeei tudo isso. Aí os prós e contras, aí nessa você já elimina uma série de plataformas, né? E aí depois você chega num montante que você olha e fala, bom, agora eu preciso... Aqui eu tenho essas plataformas que me oferecem aquilo que eu preciso. Aí você Legal. parte por orçamento, aí você vai ver valores, né? Qual tipo de serviço, suporte. Porque quando você vai olhar para uma tecnologia, acho que não é só a tecnologia, né? Você precisa olhar a tecnologia, qual que é o atendimento que aquela equipe vai te dar, buscar referências. Então a gente fez um trabalho bem denso, bem detalhado para poder fazer essa implementação. Legal. Essa questão de decidir a tecnologia pautada no que ela tem de complemento, eu acho que é importante, né, André? Porque a gente tem aí muitas tecnologias famosas, bem posicionadas, com uma marca incrível, que também são boas, Sim. né? Só que decidir aquilo que encaixa para a empresa, eu acho que é importante. Exatamente. Né? É igual você deu um exemplo. Poxa, você tem aí uma série de tecnologias que, se você pega o case das plataformas, você vai ver uma grande quantidade de empresas de moda. Outra, uma grande quantidade de empresas de alimentos e por aí vai. Sim. E aí você começa a ver qual que é o direcionamento dela, né? Exato. Isso serviu também na decisão? Você tentou ver ali qual que chegava mais próxima da indústria? Se tinha case de indústria, por exemplo? Até olhei bastante coisas de B2B, mas para aquilo que a gente estava querendo na hora, né? Essas plataformas eram maravilhosas, mas para a gente a Flex acabou casando melhor, né? Legal. Eu olhei sim, mas foi um pouco difícil seguir nisso, porque quem do agro tinha? Não tinha nenhuma, né? Entendo. Nós fomos o primeiro, talvez do Hemisfério Sul, a colocar um D2C de implemento agrícola, né? Então a gente acabou sendo pioneiro antes da pandemia, né? Então até hoje ainda é difícil, porque como que eu faço um benchmarking? Com quem que eu me comparo? Eu olho para o setor de peças automotivas, mas setor de peças você tem pneu, você tem uma série de outras peças ali que distorcem um pouco, né, a questão de ticket, essas coisas. Aí quando você olha, por exemplo, para ferramentas e acessórios, é possível comparar? Não, mas o meu não é ferramenta. O meu é peça, mas não é peça automotiva. Então eu tenho que olhar um pouco para esses dois mercados, como é que está a questão de ticket médio, como que está a questão de bounce rate, para ver como que eu me direciono. Então isso acontece hoje e aconteceu na implementação. A gente não tinha uma referência. Talvez nós sejamos essa referência a partir de agora, né? Poxa, que interessante, né? Porque você pega vários segmentos que tem muita concorrência, embora seja um pouco difícil escalonar por isso, só que tem como você ver para onde o pessoal tá indo, né? Exato. Ah, usa mais aqui, mais ali e vai. No seu caso, eu achei interessante essa questão, porque não tinha então, não tinha outro competidor que usava. Não. E aí como que foi na prática? Ó, olhou um ou outro, qual que foi a conclusão para você? Poxa, vale a pena, vamos por esse caminho. O que que fez você realmente, assim, eu sei que você foi lá, desenhou o projeto e apresentou para a direção. Aí tem o segundo passo, que agora é aprovar e rodar. Sim. Né? Então, qual que foi o ponto ali de conclusão para você? Olha, foi fazer o projeto dar certo. Mais do que ter Ter certeza, por ter exemplo. certeza, exato. Quando eu sentei com a diretoria já tinha a ideia de fazer isso, né? Então, assim, já tinha o apoio, então não foi difícil. Porque se fosse difícil ou fácil, a diretoria iria apoiar como apoiou e apoia até hoje.
Perfeito. Então, não foi difícil eu tomar a decisão. Mas quando eu vi que ali na casa de perto de acima de 70% das pessoas compravam online, quando você olha para os consumidores hoje, você vê ali que o maior público está na faixa entre 30 e 45 anos, né? E aí você vê que esse é o público ativo, né? População ativa que está lá na roça, trabalhando, o produtor rural. E esse cara é o cara que está tomando decisão. O pai dele é o dono da fazenda. Certo. O pai dele não compra online, mas ele compra. O pai dele pede para ele comprar, né? E ele já está mais familiarizado ele já com o tá mais digital, familiarizado com o digital. Ah, né? legal. Então, quando você olha para o nosso público e você percebe tudo isso, você fala, não tem como dar errado, né? Entendi. Até porque antes da pandemia, a diretoria já tinha essa visão de que o digital era uma coisa que estava chegando devagar, mas que não tinha como fugir disso, né? Porque aí você começa a ver a comunicação. A comunicação ela foi mudando, né? Então você tinha lá o representante que ia lá visitar a empresa, aí depois o representante nunca deixou de ir lá. Então o representante ainda vai visitar a empresa, mas começou a ligar, aí depois ele ia visitar a empresa, ele ligava, mas ele também mandava e-mail, né? Aí depois ele ia visitar, ligava, mandava e-mail, uma mensagem instantânea, aí mandava o catálogo digital, e aí começou a mandar coisas em PDF. Então a comunicação foi mudando, né? Talvez ela veio um pouquinho mais tarde no agro, muito acelerada por causa da pandemia, mas a diretoria já tinha essa visão, então não tive dificuldade em aprovar o projeto e colocar para rodar. Poxa, que legal. E eu vejo uma vantagem também, que é o seguinte, o volume de concorrência no segmento, né? Não digo no segmento como um todo, provavelmente tem várias outras empresas, mas no digital em si, usando o mesmo canal, né? Por exemplo, eu acho que isso eu vejo como uma oportunidade, né? E como que é agora a segunda fase, que é pensar nos canais de aquisição de clientes para esse e-commerce, mix ali, né? Pensando em canais de marketing, estratégia de marketing. Como isso é pensado no teu setor hoje? Tá. Hoje a gente está numa fase de transição, de consolidação da plataforma, ajuste, uma fase de transição, de consolidação para uma fase de performance, né? Então, o que aconteceu? Eu acumulei funções ali na empresa, então eu cuidava de marketing, cuidava de e-commerce. Em dezembro de 2021, eu me desliguei do marketing para focar somente em e-commerce. Então, em 2022, eu foquei em e-commerce. O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa fazer para crescer. E ao contrário do que o mercado faz, não estou falando que está certo ou está errado, pela necessidade de trazer receita, o mercado acaba optando por ir para a mídia paga, logo de primeiro, né? Lá nós optamos por fazer o contrário. Optamos por primeiro trabalhar o orgânico. Vamos resolver as questões de SEO. A gente está fazendo agora um trabalho de melhoria de descrição, de SEO, de imagem, né? Então, tanto é que a nossa página ela está passando por reformulações, ela ainda não está totalmente finalizada de como a gente queria que estivesse, porque a gente entende que para eu convidar você para vir à minha casa, eu quero que ela esteja pintada, né? Os objetos de decoração estejam ali, tudo tranquilinho, churrasqueira pronta para a gente fazer um churrasquinho, né? Se eu te chamar lá para minha casa e a minha churrasqueira não estiver pronta ainda, pô, nada impede de você estar lá, a gente ter um momento agradável, bater um papo, ter uma comunhão legal ali, mas não está pronto ainda. Então eu quero primeiro terminar isso tudo para depois, né, fazer o investimento em mídia paga. Então a gente está olhando primeiro para o SEO, questão de usabilidade, né? Algumas features que a gente está colocando para facilitar, porque tem algumas especificidades bem complexas no agro. Uma delas é, por exemplo, um produtor rural. Ele é produtor rural, ele é uma pessoa física, mas ele tem uma inscrição estadual. Ele não é uma empresa, mas ele é contribuinte. E aí esse cara vai lá e compra e pede para eu entregar para ele. Como ele coloca a inscrição estadual, ele é um produtor rural, eu não posso entregar no endereço diferente do que aquele cadastrado. E o endereço cadastrado dele no Sintegra, lá na Receita, é o quê? É o endereço da fazenda. Mas quem entrega na fazenda? Correios entrega na fazenda? Transportador entrega na fazenda? Não entrega. Aí esse cara vai colocar o endereço urbano. Só que se ele coloca o endereço urbano, eu não posso entregar, porque eu causo exposição fiscal. Eu posso ser autuado, porque eu estou entregando num local diferente daquele que o contribuinte pediu.
né? Poxa, e aí, como que resolve essa situação? É complexo, é complexo. Até agora eu ainda não tenho a solução para isso. Então, aí ou a Certo. pessoa compra como pessoa física, né? Então a esposa do produtor compra, a filha do produtor, o filho do Perfeito. produtor compra, entrega no endereço urbano, né? Ou quando ele coloca o endereço de entrega, a gente vai fazer a entrega e liga para o produtor. É o seguinte, tá lá, a gente não chega, ele vai até a transportadora, pega, ou, né? Então tem algumas outras formas que a gente acaba fazendo para chegar até o produtor. Às vezes é Correios, o Correio deixa lá 2, 3 dias para a pessoa retirar, né? Ele vai e retira às vezes ali no Correio, mas já é uma complexidade, né, Entendo. que a gente tem. E esse mundo agro tem coisas assim muito doidas, né? Só que o legal é que lá na empresa, quando a gente olha e vê essas barreiras, no primeiro momento o desafio é gigante, mas a gente acaba vendo esse desafio como oportunidade também. Hoje você já tem grandes empresas do agro que estão trabalhando no e-commerce, né? Mas quando a gente estava lá, começou, a gente não tinha essa base. Então hoje talvez a gente comece a ter dados para olhar, para tomar decisão, né? Porque é um segmento muito interessante, com muita oportunidade, né? E que é bem pujante. Então as oportunidades tanto de mercado de trabalho como de crescimento, implementação, novas tecnologias, transacionais, inclusive, é muito grande essas oportunidades. Que legal. E qual que é a meta do e-commerce para a companhia, né? Isso varia de empresa para empresa, né? Eu Sim, tive convidados aqui que o e-commerce ele tem uma meta de representar 20% da receita do negócio como um todo. Outros 10, outros 30, isso varia muito, né? certo. Qual que é a meta desse canal? Aí, qual que é o sonho ali, né? Para ser realizado aí no negócio? Cara, a gente entende que 15% seria algo extraordinário. Né? Seria Perfeito. algo muito bom para a gente, 10% do faturamento total da empresa. Mas ele é um número que a gente precisa fazer algumas separações, né? Porque a indústria ela está acostumada a vender para uma revenda. E essa revenda compra em alto volume, né? Quando Perfeito. você começa a vender, por exemplo, você sai de um ticket médio de, sei lá, 80, 90, 100 mil reais para um ticket médio de 700 reais, de 800 reais, por exemplo, de R$ 1.000 que seja, olha a quantidade de vendas que você precisa fazer, né? Perfeito. Então, a indústria está preparada para isso? Então, a gente falou, ó, nós vamos crescer, mas vamos crescer de maneira tranquila e 15% é algo que a gente pensa que é possível alcançar, mas é algo desafiador, né? Exatamente porque quando você coloca esses pontos, né, você tem uma dificuldade grande para chegar nesse número, mas é algo que, como bom brasileiro, a gente vai lutar para alcançar. Com certeza. E gestão e atritos entre canais você também tem que lidar, né? Sim. Como todos aqui que estão no e-commerce, né? Como é isso também para você? O e-commerce ele chega e você precisa vender essa ideia também para os vendedores, para os revendedores, que isso é um apoio, né? Como que é essa questão da imagem dele interna aí para quem está envolvido também na operação? Muita gente, muitas revendas compraram a ideia logo de cara, gostaram da ideia. Outras revendas já se sentiram um pouco assim, opa, mas como que vai ser isso? Né? Com toda razão. Né? Tive Aham. inclusive um revendedor muito importante para a gente dentro da empresa que viajou mais de 500 quilômetros, sentou comigo lá na empresa, a gente conversou, a gente discutiu. Ele perguntou como seria a nossa estratégia, ele estava preocupado, ele compra muito, né? Falou, mas vocês vão ser um concorrente meu? Não, né? Então aí a nossa política, a gente fez uma política anti-conflito de canal, né? E essa política ela envolve várias estratégias. A gente tem uma política de preço, a gente não vai competir com o nosso canal, né? E quando um revendedor senta e fala, peraí, mas a indústria está balizando o preço, é importante a indústria balizar o preço, né? Porque se você tem um produto muito abaixo do preço, o produtor tem que saber que aquele produto é um produto falsificado, né? Não tem milagre. Ele precisa olhar e desconfiar. Claro que pode ter produto original muito abaixo do preço. Só que como nós somos os únicos que produzimos as peças originais, nós somos indústria, né? Nós sabemos qual que é Aí se você vê vendendo, por exemplo, na internet uma peça a 50% do que a gente vende para revenda, alguma coisa errada tem.
Então, quando a indústria faz esse balizamento, o preço muito baixo, o produtor vai desconfiar. Né? Certo. E qual que é o problema desse paralelo? Ele tira a venda também das revendas nossas, que compram peça original. Porque o cara chega no balcão, uma peça custa 100, mas o outro lá está vendendo por 30, mas essa peça não é original. Então isso é ruim, inclusive para as nossas revendas. Então a gente mexe nessa coluna. A outra questão é para cima. Né? Então às vezes você tem algumas revendas, não todas, a minoria, que por estar numa região distante, por N razões, acaba colocando o preço que quando alguém olha o preço da peça, ele pensa em não comprar a máquina. Né? Porque eu não sei como era antigamente, mas hoje muita gente entra em contato com a gente e pergunta o seguinte: quais são as peças de desgaste desse equipamento? E a assistência técnica diz, são essas. Quanto custa essas peças? Por quê? Porque ele vai falar, opa, então se essa peça é peça de desgaste, eu vou usar essa peça durante uma safra e vou ter que trocar essa peça, ou 2 ou 3 safras, e vou ter que trocar. De quanto em quanto tempo eu troco essa peça? Ou qual é o custo de manutenção dessa peça, desse equipamento? Só de peça de desgaste. Não estou considerando que eu vou ter um problema técnico, um problema mecânico. Sim, sim. Né? E se você tem, por exemplo, parceiros vendendo essa peça a um número exorbitante, o cara vai olhar e falar, não compensa eu comprar uma máquina porque a manutenção dela é muito cara. Né? Então, tem esse ponto também. Um outro ponto, presença digital. Né? Então, hoje, quem não pesquisa na internet? Se você tem um interesse em um determinado produto, você vai procurar na internet. Se nós não estamos lá, e aí? Então, essa questão da presença digital. E uma questão importante é o seguinte, eu até comentei com você, tem o produto de desejo e tem o produto de necessidade, quando a gente fala de e-commerce, de varejo. Né? Perfeito. O nosso produto é um produto de desespero, como eu comentei com você. E essa é uma categoria nova aqui que o André trouxe para mim, né? Que a gente estava falando, né, André? Exato. O que seria um produto de desespero? É o seguinte, o produtor ele está com a safra dele pronta, ele está colhendo. Por exemplo, ele está colhendo milho, plantou milho para fazer silagem. Ele está colhendo o milho. Quebra a máquina dele. Ele tem uma janela muito curta para fazer essa colheita. Porque o milho tem que ter um determinado grau de matéria seca, de umidade, para poder fazer a silagem, se essa silagem for bem feita. Né? Inclusive os nossos equipamentos, né, são premiados por isso, a silagem sendo bem feita, ficando melhor, o gado engorda mais rápido, o leite passa a ter um teor de gordura maior. Se o teor de gordura do leite é maior, as empresas de alimentos que compram desses produtores acabam pagando até um ágio para essas empresas, para esses produtores, por causa da qualidade que esse leite tem. Né? Então é bem interessante. E esse equipamento, quando você coloca esse milho, se ele passou dessa janela de corte, ele começa a ficar seco e aí ele fica ruim. Então o produtor vai perder dinheiro. Né? Se ele não perder a safra, se não ressecar a planta e ele não conseguir aproveitar aquilo para mais nada. Né? Então é por isso que é o desespero. A máquina quebrou, ele tem lá 8, 10 dias para terminar a colheita dele, aí ele precisa de uma peça. Aí ele vai até a revenda. Se ele vê na internet que a gente tem aquela peça para entregar, ela custa, sei lá, X reais, e a revenda tem essa peça pelo mesmo preço, ele não vai pensar 2 vezes, ele não vai esperar chegar. Né? E o preço que a gente faz é o preço que garante a margem da revenda. Né? Então ele vai comprar, o revendedor não vai perder venda, pelo contrário. Né? Ele consegue até melhorar a margem dele, melhorar a posição dele, porque ele tem o produto à pronta entrega no balcão. O cara chega, pega e volta. Né? É melhor do que eu esperar fazer uma compra pela internet, esperar essa peça chegar, com o risco de extraviar, com o risco de atrasar, com o risco de comprar a peça errada, uma série de coisas. Então, para o nosso revendedor, esse conflito de canal, quando ele para e começa a olhar para os benefícios, esse conflito de canal ele vai cada vez minimizando. Né? Então, além disso, a gente tem toda uma questão da nossa política interna, de bastante transparência com os canais, a gente tem lá as peças de curva A, algumas de curva B, né? Então a gente não teve problema com os revendedores até o momento. Que legal. E eu achei legal que assim, a base parte de você já desenhar uma política pensando Correto. no seu, vamos chamar assim, no seu ecossistema ali, Correto. né, de vendas, porque tem empresas que elas saem fazendo, né?
Então, ela começa com a franquia, depois ela lança um e-commerce, depois ela vai vender no marketplace, ela vai fazer um monte de coisa. Sem organizar isso, de repente os canais começam a competir com eles mesmos. Exato. E Né? veja a complexidade. Como a gente tem uma cobertura muito grande, aliás, uma aspas aqui. A gente tem uma capilaridade muito grande, a gente é uma empresa já há mais de 65 anos no mercado. Para quem toma leite, come algum alimento derivado de leite ou carne, quando essa pessoa está comendo alguma coisa, aquele produto passou pela NB. Com certeza. Porque como que os frigoríficos fazem? Eles compram o gado de vários produtores, de vários fazendeiros. Perfeito. As empresas de alimentação da parte de laticínios, eles compram os leites de vários produtores. Pela capilaridade que nós temos dos produtos que são utilizados na produção para a alimentação animal, é impossível que alguma dessas empresas não tenham comprado, né, esse insumo, essa matéria-prima de algum produtor que de alguma forma tenha usado os nossos equipamentos. Então, na mesa de todo brasileiro, quando tem carne, leite ou derivado desses alimentos, com certeza a NB passou por ali, por alguma de nossas marcas. Tamanha capilaridade que a gente tem. Poxa, que interessante. Um outro ponto que eu queria entrar com você nesse bate-papo é em relação também à equipe, estrutura, né? Cada e-commerce tem uma estrutura, Sim. pensando seja na operação dele, seja a galera de marketing, o pessoal pensando em comunicação. Como que é a sua, no caso? Né? Como que você organiza? Quem são as pessoas mais importantes ali no dia a dia para dar esse apoio, considerando o teu modelo de negócio ali? Certo. Sem sombra de dúvida, a pessoa mais importante é aquela que fala com o cliente. Né? Perfeito. Inclusive, eu faço esse atendimento diretamente. Né? Como que a gente se estruturou lá? A gente não cresceu a equipe de e-commerce, a gente deve começar a crescer a equipe de e-commerce a partir do segundo semestre desse ano, exatamente porque a gente usa o back-office da companhia como um todo. Legal. Então, eu não tenho um departamento fiscal específico para e-commerce, eu uso o departamento fiscal da empresa. Eu não tenho um departamento de assistência técnica atendendo exclusivamente o e-commerce. Talvez futuramente eu precise disso. Né? Mas hoje eu uso assistência técnica da empresa. A equipe logística, eu não tenho uma equipe de logística assignada, eu uso a equipe de logística da empresa como um todo. Então a gente conseguiu, como o nosso volume ainda é baixo, a gente conseguiu usar o financeiro, fiscal, a equipe logística, a equipe de assistência técnica, a equipe de vendas, a gente conseguiu fazer todo esse uso da estrutura. A única estrutura que está fazendo atendimento exclusivo é a estrutura de atendimento. Né? Então, o atendimento ele é feito especificamente, só atende os chamados ali de e-commerce. Mas o restante todo é compartilhado e tem funcionado bem. Poxa, que legal. Você falou um pouco da questão das peças, reposição, né? Eu imagino então que a gente tem uma oportunidade ali de ter um produto com uma maior recorrência. Sim. Né? Algumas empresas sofrem um pouco por ter baixa recorrência, né? Então eu vejo que é uma oportunidade também muito grande da gente rentabilizar uma operação se isso existe, né? Nós temos um bom LTV aí na tua visão? O cliente ele compra quantas vezes em média no ano aí, por exemplo? Olha, em média são 2 compras no ano. Certo. Né? Tem clientes que compram mais, tem clientes que compram menos, né? Eu tenho cliente lá que compra 2 vezes no ano, mas desde o primeiro ano do e-commerce, 2 compras pelo menos no ano ele tem. Perfeito. Né? E aí você fala, puxa vida, mas 2 compras não é pouco, né? Em termos de tamanho, em termos de volume, pode até ser, né? Mas pensa comigo, a nossa peça, ela é uma peça original, é uma peça feita para durar, né? Uma peça de desgaste, por exemplo, uma faca de corte da colhedora de forragens, por exemplo. Essa faca, você vai amolar, você vai dar o tombo nela, você vai reutilizar essa faca e vai servir, né? Dependendo da quantidade de milho que você tem para colher, por exemplo, ela vai dar para 2, 3, 4 safras. Dependendo da quantidade, ela vai dar para uma só. Você vai ter que parar, afiar facas várias vezes, ela vai ter um desgaste. Né? Só que esse cara ele compra as 2 vezes por ano, mas ele está comprando todo ano. Né? Então, quando ele precisar de uma engrenagem, ele vai voltar e vai comprar a engrenagem também. Né? Perfeito. Aí, quando ele precisar de uma peça de reparação de um valor maior, ele vai comprar com a gente também. Né?
Com a gente, eu digo, na cadeia de atendimento, seja o e-commerce ou seja lá na revenda, né? Tem muita gente que começou a comprar com a gente e depois passou a comprar da revenda. Ótimo. E, inclusive falou, André, não te chamei mais aí porque eu estou comprando com a revenda agora, né? Porque o que acontece? O cliente falou, eu preciso de tal peça, né? Só que às vezes a gente tem o planejamento para atender, mas às vezes você tem uma quantidade de pedido maior do que aquela quantidade de peças, né? Acontece. E aí eu preciso de X dias para produzir essa peça para repor o estoque. Mas a revenda X tem essa peça em estoque. Entendi. Aí o cara vai lá e aí ele começa a comprar daquela revenda. Ele fala, opa, o cara tem a revenda aqui, né? Provavelmente o cara chega lá e para fazer um agrado, fala, eu vou te dar um descontinho aqui de 5% aqui. Fala, opa, tô comprando mais barato do que da fábrica, né? E aí fideliza o cliente. Então, pra gente, isso é bom também. Que o nosso revendedor está se fortalecendo lá na ponta. Né? Legal. Então, mesmo assim, eu ainda tenho pessoas fazendo 2 compras, em média. Tá? Em média. 2 pessoas fazendo compra por ano, né? 2 pedidos por ano. Né? Eu preciso melhorar esse número. Né? E como que a gente vai melhorar isso? Algo que a gente ainda não está fazendo, que é a associação do produto. Né? Olha, você comprou a faca, você também vai precisar de uma contra-faca. E aí você vai complementando ali a oferta com produtos produtos complementares, Produtos né? complementares, exatamente. Legal. E aí você tem a venda de um produto associado ao outro. Por que isso é bom? Você aumenta o ticket médio, né? Você, às vezes, mesmo que esse cliente olhe aquele produto, na hora ele não colocou no carrinho ali, mas se eu precisar de uma contra-faca, eu volto lá e compro. Pode ser que ele compre, né, em 2 pedidos diferentes, mas eu já estou aumentando a quantidade de produto, já estou aumentando a recorrência. Né? Ou estou aumentando o ticket médio. Quando eu aumento o ticket médio, eu reduzo proporcionalmente o meu custo de frete. Perfeito. Porque se eu estou pagando, sei lá, R$50 para entregar um pedido de R$1.000, né? E estou pagando R$50 para entregar um pedido de R$2.000, o meu frete está ficando mais barato. Né? Entendo. Então, tudo isso a gente precisa olhar lá no PNL, né? Bom, que resultado que eu estou trazendo, o que eu estou fazendo, eu estou atendendo o meu cliente como eu preciso entender. E o grande desafio do e-commerce, do agro, e aí talvez não seja só no online, talvez no offline também, é a questão de frete. Né? Então, hoje eu tenho um desafio muito grande, que é reduzir custo de frete e diminuir prazo de entrega. Legal. Eu vejo que essa questão de aumentar volume e complemento é o caminho, né? Até para o pessoal que está assistindo, essa questão de você sugerir produtos que complementam a oferta principal, isso pode ser aplicado em vários negócios. Vários negócios. Você pega um e-commerce de moda, isso acontece a rodo, né? Você tem um produto principal, você consegue adicionar um complementar e aí vai entrar tecnologia, né? Sim. Eu gosto muito dessa questão quando a gente aborda uma estratégia de CRM, né? Então a gente olha, por exemplo, a base, vê um histórico de compra, vê o que mais interessa aquele público, separa em grupos, né? E você vai ofertando. E aí, o que eu percebo, né, André? Todas as operações que tem isso rodando, não só tem um LTV maior, mas ela tem um custo menor pelaquela venda, igual você falou. Uma coisa é o custo do frete, né? Mas imagina se você estivesse fazendo campanha ainda para vender. Então você ainda tem o custo de aquisição desse cliente, né? E eu enxergo que fazer essa movimentação com tecnologia, uma boa estratégia, ela vai fazer um efeito muito positivo para a operação, né? Pensando em profundidade, quantidade de produtos, né? O teu segmento, teu e-commerce, é um e-commerce com muitos produtos no portfólio? Ou ele é mais específico, quantidades menores? Como que é isso? Hoje a gente tem poucos produtos, né? Estou falando aí algo em torno de 500 produtos em cada uma das lojas, né? No e-commerce. São produtos de curva A, alguns produtos de curva B. Perfeito. Mas a gente deve crescer essa quantidade. E o que a gente tem feito? Bom, eu coloco os meus pedidos de curva A, né? E à medida que chegam demandas, né, que a gente vai cadastrando, a gente vai colocando alguns outros produtos lá. Então, isso vem crescendo. Né? Então, hoje eu tenho poucos produtos. Né? Então, assim, nenhum equipamento nosso, você vai entrar lá e vai achar 100% das peças dele no online nosso hoje. Né? Porque a gente deve ter um portfólio de mais de 6 mil peças, 8 mil peças. Estou chutando, tá? Eu não sei esse número exato.
Então, hoje a gente tem pouco. Então, você pega a marca Nogueira ou a marca JF, você vai ter lá 500 produtos, talvez 600 produtos em cada uma das lojas, né? Então, é pouco, né? E hoje a gente não tem essa tecnologia, exatamente por causa daquilo que eu falei para você. A gente está indo um degrau de cada vez, né? Como a gente tem a indústria e a diretoria dando suporte, eu ainda não estou sendo exigido, né? No sentido de, ó, seguinte, André, você precisa me dar o X de retorno. Eles cobram retorno, obviamente, eu tenho as minhas metas para cumprir, né? A gente vem crescendo em torno de 50% ano sobre ano, né? Legal. É um crescimento sensacional, né? Tudo bem que quando a base é pequena é mais fácil você ter um número expressivo de crescimento, né? Mas a ideia é que a gente vá crescendo e implementando as tecnologias, né? Então, aos poucos, a gente vai aprendendo, a gente vai colocando as tecnologias. Agora a gente está colocando algumas outras features lá que em breve já devem ser implementadas. Até o próximo ano a gente deve ter algumas outras tecnologias de review, a gente deve ter outras tecnologias de vendas para produtos complementares, tecnologias de busca por voz, né? Legal. Então, são coisas bem interessantes que a gente vai indo caminhando lentamente, pouco a pouco, né? Exatamente para a gente não correr o risco de queimar o canal, de atropelar e criar alguma... É claro que o e-commerce é teste, né? Sim. Você faz, testa, funcionou, mantém, não funcionou, muda. Aí depois esse aqui está funcionando, vamos fazer um teste, melhorou, você mantém. Não piorou, você volta. Então tem que ir fazendo teste. Então a gente está fazendo isso também com as implementações. Legal. Falando agora um pouco dos eventos de e-commerce, né, que tem no Brasil aí, seja o e-commerce Brasil, VTEX, dentre outros. Como que você tem visto aí os conteúdos e os assuntos voltados à indústria, né? Tá melhorando? Tá na direção? Sim. Você foi nesse último? Isso. Eu fui no e-commerce Brasil, né, a indústria digital, né? Eu participei também do fórum da D2C, que teve aqui em São Paulo também. Teve uma, acho que no Mercado Livre também, né? Mas eu acabei não podendo participar. Eu tenho participado de vários, pelo menos 2 ou 3 eventos por ano. Eu participo exatamente para ver isso. E eu tenho percebido a indústria crescendo, né? Olhando mais para o canal online como um canal adicional. E o interessante é que a indústria está começando a investir, está começando a olhar firme para esse canal e tem casos assim absurdos de sucesso, né? Então você olha para vários segmentos que você fala, puxa vida, como que o cara vende pneu pela internet? Como que o cara vende comida pela internet, né? Mercado, né? Roupa, né? Sapato, né? Eu tava vendo, eu fui comprar uma chuteira esses dias. Bom, ó, você faz um círculo, desenha seu pé no papel, vê quantos centímetros tem, aumenta 5 centímetros, esse é o seu número. Pronto, E foi. certinho, né? Então a indústria está olhando e a indústria está seguindo o que o varejo faz, né? Porque o interessante é o seguinte, eu penso que a indústria não entrou antes porque ela via isso como um negócio absurdo, eu tenho que fazer tudo diferente. Não, é uma venda. A diferença é que não tem uma pessoa conversando ali com você e oferecendo o produto. Então você precisa ser mais objetivo, você precisa ser mais específico, você precisa... Olha que questão interessante. Como você consegue ser mais detalhista e objetivo ao mesmo tempo? Você enche linguiça. Sim. Né? Porque às vezes você vê uma descrição, o cara fala e não fala nada, não serviu. Agora, se você consegue colocar todos os detalhes do produto de forma objetiva, tá ali aquilo que o produto faz, né? Aquilo a solução que o produto entrega. Quando você imaginou que alguém ia vender gerador de energia pela internet, né? Máquina de solda pela internet. Sim. Então, assim, são coisas que a indústria está olhando, está percebendo e está investindo e está vendo que assim está desmistificando essa questão de um online, é só varejo, e não é. O D2C veio para ficar mesmo. Legal. Eu vejo que tem essa quebra, né? Então, por exemplo, você pega uma época aí, vamos pegar 8 anos atrás, né? Era raro você ver, né, uma indústria entrando com tanta força igual hoje no canal digital. Sim. Né? Eu acho que a época da pandemia deu aquele empurrão, Sim. né? Mas a questão da digitalização, ela vai fazendo parte de todos os modelos de negócio possíveis, né? Então, hoje você pega... desde de uma operação de e-commerce, como uma empresa de serviço, o que for,
ela tá ali no ambiente digital para usar, né? E um outro ponto que eu fui vendo também ao longo do tempo, né, André, é a questão de organizar esse tipo de operação. Porque às vezes a dificuldade não é só a tecnologia, é o seguinte, qual que é o time que eu monto para tocar isso? Eu Sim, tenho uma indústria há 20, 30 anos, e geralmente o meu organizacional ele é assim, sim. né? Então por longos anos você vai só, pô, saiu alguém aqui, mas tá, é daquele jeito que funciona, né? E aí, poxa, eu preciso de um gerente de e-commerce, eu preciso de um analista, eu preciso de um especialista, como que roda isso, né? Então eu vejo que tem essa questão do aprendizado de quem toca esse tipo de negócio e conseguir organizar esse tipo de equipe. Porque no final das contas precisa de gente ali para fazer a coisa acontecer, né? E como que você enxerga aí? Eu sei que é difícil prever o futuro, ninguém consegue exatamente fazer isso, mas a gente consegue ver tendências, né? Sim. Como que você enxerga aí o teu mercado daqui a 5, 6 anos, por exemplo? Você acha que vai ter um grande impacto, uma grande transformação em várias Sem empresas, dúvida. para um lado bom, para um lado não tão bom? Como que você enxerga isso? Eu acho que pro lado bom. Eu acho que pro lado bom. E assim, é um dos orgulhos que eu tenho de ser pioneiro nisso, na área que a gente está, né? Nesse segmento de indústria no agronegócio. Porque não tem como fugir disso, né? Hoje a pessoa vai buscar na internet para saber, para buscar referências, para saber, por exemplo, para comprar um produto final a pessoa busca lá, né? Às vezes ele vai lá e compra na loja física, né? Mas ele pesquisa na internet. Aliás, hoje, né, o cara dentro da loja física compra pela internet, né? Às vezes ele vai, olha e compra online. Exatamente. Então eu vejo que daqui a 5, 6 anos, quem não tiver no online vai tá em maus lençóis, porque é difícil você. A estrutura da sociedade está mudando para o digital. Os relacionamentos estão digitalizados, né? Principalmente os comerciais, tudo hoje. Você não assina mais contrato hoje, né? Hoje você tem assinatura digital, você tem as conferências. Quanto não se economizou com viagens, com uma série de coisas, né? Eu, por exemplo, trabalho remoto. Então, estou perto da indústria, mas trabalho remoto. Então, eu vejo que quem não for para esse ambiente digital vai ter problema para se manter no mercado. Você tocou um ponto que eu lembrei aqui, né? Da questão dos contratos digitais. A gente pegou um imóvel recentemente lá para a empresa, né? Onde a gente está com o escritório. E aí eu fiz essa sugestão para imobiliária, para proprietária, né? Dá para a gente assinar digitalmente? Ela me perguntou, mas como que isso é feito? Aí abrimos lá, né, o ClickSign, mostrei o processo. Aí esses dias ela me ligou porque ela tava fazendo essa assinatura com outro negócio que ela tava Uhum. fazendo. Ela, pô, Felipe, tô usando agora a Olha que ferramenta e legal. vai. Mas facilita, né? Do que Sim, você fazer aquele processo. Pô, pega, assina, tira a cópia, vai, tem que ir no cartório, não sei o quê. Então hoje eu vejo que a tecnologia ela dá esse apoio, né, pra gente, né? sim. Vou te dar um exemplo de... Nós estamos em 2023, correto? De 13 anos atrás, 2010, quando eu estava na HP. Quando a gente implementou, fez algumas melhorias no portal, a gente tinha lá uma métrica chamada Order Cycle Time, né? Que era o tempo da ordem. E a entrada do pedido, às vezes, demorava 5 dias, né? Por quê? A pessoa mandava, a pessoa validava, Certo. devolvia, pedia assinatura, voltava. Aí naquele dia o order management tava naquele dia muito atarefado, não podia. Aí no dia seguinte foi o dia que teve, sei lá, uma reunião extensa. Acabava 5, 6 dias para colocar um pedido, né? E Nossa. aí quando a gente implementou o portal, né, com a ideia de reduzir a média para 3 dias, a gente reduziu para 2, né? E aí a gente colocou até o B2BI lá, o cara entrava no RP dele, em 2010, o cara entrava no RP dele, abria o nosso portal dentro do RP dele, colocava o pedido, seguia todos os níveis de assinatura e aprovação dentro do RP do cliente. Quando o último nível de aprovação dava ok, ele gerava uma ordem dentro do nosso portal, né? Então, ficou online. A hora que o cara dá o ok na empresa, o pedido já está ali dentro. Você já tem visão do pedido, né? Você encurta encurta o ciclo de venda, né? Encurta ciclo de venda. E olha só que interessante. Quando você encurta esse ciclo, você tem o cliente recebendo antes, satisfação do cliente. Você tem o seu produto sendo entregue antes, giro de estoque.
Perfeito. Você tem o vencimento da fatura sendo antes, né? Caixa. Então você tem uma série de benefícios quando você torna o processo mais ágil, né? Não é só, entreguei mais rápido. Não, Entendo. você recebeu mais rápido, você entregou mais rápido, você girou seu estoque mais rápido, você fez o seu fluxo de caixa ser mais rápido. Então, são inúmeros benefícios que a tecnologia traz. E essa questão que você citou da assinatura é um exemplo, e essa agora da entrada da ordem online é outro exemplo. Perfeito, excelente. André, estamos chegando no finalzinho aqui do nosso episódio. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui com a gente. Igual eu falei, o teu episódio aqui foi o único, o exclusivo voltado ao mercado agro, né? Falando de indústria também, achei muito interessante. Fica também como lição, né, para os gestores, né, e para quem estiver atuando no segmento, que é possível, né, Sim. atuar e usar uma operação digital para potencializar. E eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que estiver nos assistindo e também os seus contatos, né? Então, um recado do André e também como que as pessoas se conectam com o André. Quais são os canais digitais aí para se conectar contigo? Legal, cara. O recado que eu dou é o seguinte: quando você olhar, você tem intenção de fazer um projeto, planeja, né? Planeja antes. É melhor você gastar mais tempo planejando e fazer a execução perfeita do que ter pressa em executar e ter uma série de erros, né? Mesmo planejando como nós planejamos, aconteceram alguns desafios durante o projeto, né, que faz você dar um passo atrás. Então, a primeira questão é planeje, né? Coloca no papel, né? Começa a escrever mesmo. Eu quero fazer isso, quais seriam as dificuldades. E o segundo é o seguinte: você vai ver lá uma quantidade de desafios. Aí você troca essa palavra desafio por oportunidade, né? Eu tenho 5 grandes desafios. Você vai trocar a palavra, você vai ter 5 grandes oportunidades. Eu acho que essa é a grande questão. Não ter medo de errar. Perfeito. Né? Mas o erro... o Romero Rodrigues que falava, né, a cultura do fracasso, né, que é o seguinte: você pode fracassar, você pode errar dentro daquele limite, né? Porque é assim que a gente aprende. O melhor aprendizado acaba vindo quando você comete alguns equívocos, mas dá tempo de corrigir. Você tem que virar a chave logo. Então, primeiro planeje. Segundo, troque desafio por oportunidade, né? Então, acho que esse é o grande recado. Cara, se a gente consegue implementar um e-commerce na indústria do agro que vende peça que se chama quadrado redondo, você já ouviu isso? A gente tem uma peça que chama quadrado redondo. É possível. O e-commerce ele veio... Primeira vez que eu uso esse termo. Veio para ficar. E com relação ao meu contato, pode ficar o LinkedIn, né? André Pereira Silva, mas se buscar por André Pereira 147 vai me encontrar facinho lá no LinkedIn. Perfeito, André. Obrigado aí, foi incrível aí conversar com você. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o comentário, deixa teu like, se inscreve também no canal e compartilha aí com mais profissionais que você acredita que possa ajudar. Te desejo sempre muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.